Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, seja com todos os que participam desta live agora. Você, só apenas um detalhezinho que eu tenho que cancelar aqui, comentários que não interessam. Veja só. Nós temos falado sobre o voto, não é? O voto de Jacó. E como nós aprendemos com esse voto de Jacó? Veja, minha amiga e meu amigo, a grandeza de Deus no ensino da sua palavra prática, da sua palavra que funciona, a sua palavra que é, digamos assim, o norte para a construção de uma vida feliz nesta terra. Porque Deus é tão grande e tão justo, tão perfeito, tão glorioso, que Ele deixou todos os testemunhos do passado, tanto os bons quanto os maus. Nós vemos no Velho Testamento muitos maus exemplos e bons, excelentes exemplos. Mas Deus permitiu isso para que nós viéssemos colocar na balança a nossa vida, se nós queremos seguir os maus exemplos ou os bons exemplos. Então, cada história bíblica, você vê aí na história de Gênesis, você aprende, você verifica, confere que com Deus não se brinca, tem que haver temor, respeito, reverência. Não adianta a pessoa, por exemplo, Jesus, eu te amo, mas não respeitá-lo, não reverenciá-lo, não honrar a palavra dele, não honrar a própria palavra. Então, no voto de Jacó, nós verificamos, nós conferimos que como é que a gente pode alcançar a plenitude de Deus. Ele é espírito, Deus é espírito, e nós somos humanos, materialistas, ou material de barro. Como é que nós podemos nos comunicar com Deus? Como é que o material pode se comunicar com o espiritual? Como? Como é possível isso? Qual é a escada, ou melhor, qual é a ponte que nos leva a essa grandeza de Deus, que é o Espírito de Deus? Minha amiga e meu amigo, Deus mostra aqui nessa conversa com Jacó e Jacó com Deus, o que é o ser humano e o que é Deus. Você pode ver isso. Você pode ver Deus nas suas respostas para com os seres humanos, e você vai ver quem são esses seres humanos que Deus ouve, que atende. Por isso muita gente diz assim, eu não creio em Deus, porque se Deus fosse de fato justo, ele veria as injustiças que acontecem na face da terra, ele tomaria logo a providência. Não, minha amiga e meu amigo, o critério do julgamento de Deus não é como o nosso. Deus nos deu algo extremamente glorioso e poderoso que se chama o intelecto. Ele nos deu a inteligência. Aliás, ele nos deu, não, ele nos emprestou a inteligência. Então, quando você vê um incrédulo inteligente fazendo coisas extraordinárias nesse mundo, mesmo sendo incrédulo, ele está usando
ele está usando do que é de Deus, que é a inteligência, que é o espírito. Você sabe que o espírito humano é o intelecto do humano. É o intelecto dele. Não é coração. Coração tem a ver com a alma, mas espírito diz respeito ao intelecto. Então, Deus é espírito, Deus é inteligência, é sabedoria. Deus é saber. Então, como Deus é espírito e nós somos materiais, então ele instituiu uma ponte para que nós pudéssemos comunicar com ele e ele conosco, que se chama a palavra. Não é a religião A, B, C ou D. Não. É a palavra. O que une o ser humano a Deus é a palavra de Deus. Ele empresta a gente inteligência para a gente buscar na palavra dele aquelas respostas que a gente carrega ao longo da vida. E nós, então, encontramos soluções maravilhosas para a nossa vida. Nós aplicamos na nossa vida. Deus é Pai. Deus não é padrasto. Deus é Pai. E como Pai, Ele trata os seus filhos, Ele considera os seus filhos, aqueles que Ele gerou pela água e pelo Espírito Santo, Ele os considera de acordo com o caráter dele, o caráter da pessoa. Você verifica, por exemplo, Jacó. Jacó teve uma visão, a visão de Deus, o Deus que era desconhecido para ele, que ele ouvira falar do seu pai, do seu avô, mas ele não tinha visto, não tinha tido uma experiência, não tinha sido revelado para ele. E Deus, em sonhos, porque naquela altura não havia livros, não havia palavra escrita. Não. Então Deus falava com os seus servos, patriarcas, através de sonhos, visões, mas sempre com palavra. Então, a visão carregava a palavra. O sonho carregava a palavra de Deus, o sonho que Deus dava. Então, veja só, nessa comunicação, nessa comunhão com Deus, Ele nos deu a palavra. Ele se comunica conosco através da palavra e nós nos comunicamos com Ele através da palavra. Então, é assim. Deus é palavra. Você verifica que está escrito que no princípio, antes de tudo, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, verbo, palavra. Falando em palavra, né? Cada um tem uma tradução. Uns chamam de palavra, outros chamam de verbo, mas é palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. Quando nós tratamos de voto, o voto de Jacó foi um empenho da palavra de Jacó para com Deus. O empenho da sua palavra para com Deus. E Deus, que é palavra, muito legal, Deus que é palavra, Ele abraça aquelas pessoas de palavra, pessoas que cumprem a palavra. Então, por exemplo, quando um pastor sai da Igreja Universal, bispo, obreiro, seja lá quem for, membro, quando uma pessoa que esteve na obra sai,
é porque desonrou a palavra que estava carregando. Quando uma pessoa, por exemplo, recebe o batismo com o Espírito Santo, é o batismo da palavra. Ela é mergulhada na palavra. E essa criatura, quando ela é batizada com o Espírito Santo, não são as línguas que vão dizer, ela é batizada, não. O que vai dizer que ela é batizada é a sua palavra, que demonstra o seu caráter. Caráter. Quem tem palavra, quem honra a palavra, tem caráter. Quem não honra a palavra, não tem caráter. Então Deus vê assim. E Deus, quando viu Jacó, o que Jacó fez? Jacó fez um pacto com Deus. E interessante que nesse pacto Jacó não ofereceu, não deu oferta, ele não fez sacrifícios. Jacó não fez nada. Ele só empenhou o quê? A palavra. Ele disse assim, da parte de Jacó, ele diz assim, se Deus for comigo, ele ainda coloca a condição, se Deus for comigo, se me guardar nesta viagem que eu faço, se me der pão para comer, se me der vestes para vestir, se em paz me tornar a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. Aí ele elegeria Deus como Senhor na vida dele, ou o Senhor como Deus na vida dele, o único a ser honrado, adorado, glorificado, venerado, exaltado e magnificado, o primeiro na sua vida. Então veja que Jacó, ele, no pacto que ele fez com Deus, no voto que ele fez a Deus, ele empenhou a sua palavra. E Deus estava vendo sinceridade em Jacó. Deus que penetra, que perscruta o mais profundo do nosso interior, ele sabia que Jacó estava falando sério e que Jacó se propunha a fazer algo que dependeria de Deus. Então, Jacó propôs isso com Deus. Ele fez um pacto. Então, essa campanha dos dízimos, que levaremos os nomes dos dizimistas até o monte lá, Betel, casa de Deus, onde Jacó fez um pacto com Deus. Então, é justamente isso. Quando uma pessoa é dizimista, ela está dizendo assim, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor Deus é o meu Senhor. Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo é o meu Deus. O Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é o meu guia, quer dizer, ela tem na Santíssima Trindade a plenitude divina. Quando ela recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na vida dela é honrar a sua palavra. Então, o bispo saiu, o pastor saiu, a esposa do bispo caiu e não sei o quê. Quando a gente remove, quando na Igreja Universal o pastor não honra a palavra que empenha, quando o pastor é pego em mentira, quando o pastor é pego em engano, adultério, roubo, qualquer coisa, ele está se desviando da palavra. Ora, como é que uma pessoa, pese comigo, como é que uma pessoa que se dá ao luxo de enganar as pessoas, pregando a palavra de Deus, colocando para as pessoas uma imagem de uma pessoa boa, mas por detrás está enganando a esposa, está traindo, etc, etc. Quer dizer, esse elemento pode continuar no altar? Eu não admito. Aí diz a pessoa assim,
Poxa, mas o bispo, puxa vida, é muito rigoroso. Poxa, mas Jesus perdoou a mulher, a samaritana. Sim, a samaritana não conhecia Jesus. A samaritana não tinha o Espírito Santo. A samaritana não confessava Jesus como Senhor e Salvador. Ou melhor, a prostituta. A samaritana também não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus, que estava falando com ela pessoalmente. Então, amiga e amigo, presta bastante atenção. Nós temos primado, zelado pela palavra de Deus. E porque temos zelado pela palavra de Deus, nós temos uma obrigação maior do que o incrédulo de zelar pela nossa própria palavra. Porque se eu não honrar a minha palavra para com vocês, é óbvio que eu estarei sendo hipócrita ou enganador. Logo, Deus não é comigo. Mesmo assim, ele foi levado à mentira, mas isso é outra face, que explicaremos outro dia. Mas o fato é que Jacó se comprometeu com Deus. Quando Jacó se comprometeu com Deus, Deus sabia que Jacó ia cumprir. Naquele momento, Jacó não podia fazer nada. Naquele momento não podia fazer nada. Porque num comprometimento com Deus, você coloca na mesa o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Por outro lado, você também coloca na mesa o que você se propõe a fazer pela resposta de Deus. Quer dizer, você coloca os termos. E Deus, se Ele aceita, Ele vai, se Ele o aceita, então Ele vai abrir as portas para que você venha ter condições de então cumprir o seu voto. Porque Jacó não poderia construir, naquele momento que ele fez o voto, ele não poderia construir a casa de Deus. Ele não tinha nada. Ele não poderia, muito menos, por exemplo, dar o dízimo. Ele não tinha nada. Não tinha nada. Mas ele disse, se o Senhor for comigo, me guiar, me dirigir, e você que diz assim, eu tenho o Espírito Santo, então você tem o Senhor como guia da sua vida. Então, a sua palavra, obviamente, tem que ser uma palavra de acordo com a palavra de Deus, verdadeira, honesta. O seu caráter tem que ser de acordo com o caráter de Deus, senão você não tem o Espírito de Deus, você tem o espírito do engano, da mentira, do diabo. Desculpa ser tão direto, objetivo, mas essa é a realidade. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. E se não tem o Espírito Santo, quem é que está com você? Quem é que dirige os seus pensamentos? Se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa enganadora, se você sabe muito bem cantar louvores para Deus, mas na sua vida pessoal você mente, você engana, você é aquela pessoa que trai, enfim. Então o Espírito Santo não existe na sua vida. Nós vamos ver como Deus age. Então, da parte de Deus, Jacó exigia nesse voto, nesse pacto com ele: se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, me der pão para coma, vestes para vestir, e em paz me trouxer de volta para a casa de meu pai, então esta pedra que eu coloquei à minha cabeça, que eu dormi, ela será a coluna da casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mas o bacana é que Jacó diz, o Senhor me será por Deus. A primeira coisa, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna na casa de Deus, será coluna na casa de Deus,
e de tudo que me deres eu darei o dízimo. Ora, minha amiga e meu amigo, presta atenção. Quando se faz um voto a Deus, ainda que a pessoa não tenha nada, mas o voto dela vale mais do que ouro em pó. Nós falamos isso ontem. E Deus considera aquela palavra. Mais tarde, quando Jacó estava já na casa do sogro, já casado, etc., Deus apareceu para Jacó. E olha só o que Deus falou para Jacó. Muito glorioso. Oh, meu Pai do céu. Ele falou para Jacó o seguinte: eu sou o Deus de Betel. Ele não falou eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Você pode ler isso, Gênesis 31, 13. Quer dizer, eu sou, Deus se lembrou do voto que Jacó tinha feito e o lembrou daquele dia. Porque Deus não se esquece. Eu sou o Deus de Betel, quer dizer, do lugar onde você esteve, você dormiu, colocou a cabeça numa pedra e me fez um voto. Você ungiu a coluna e me fez um voto. Olha só que força, que gloriosa palavra. Quer dizer, Deus lembrou do local exato onde Jacó havia feito o voto com ele. Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. Voto não é oração. Voto não é louvor. Voto não é adoração. Voto não é um clamor, uma súplica. Não. Voto não é uma prece. Não. Voto é um pacto. É uma promessa que você faz a Deus. Eu sei que muitas pessoas aliam essa palavra voto com eleições, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Voto começou com Jacó. Você sabia disso? A palavra voto começa lá com Jacó. Jacó fazendo um voto a Deus. Depois o mundo, o mal, fez aí o voto disso, o voto daquilo, etc. Aproveitou a dica e as nações constituíram uma forma de eleger os seus líderes. Mas o voto, em princípio, o voto foi feito a Deus. Quer dizer, um empreendimento, um envolvimento da pessoa através da sua palavra. Ela dá a palavra para Deus. Olha, Deus, se o Senhor me der isso e aquilo outro, e o Senhor honrar este voto, me responder este voto, então o Senhor será o meu Deus. Eu vou construir. A gente fala o que quer fazer. Eu vou construir igrejas para o Senhor, eu vou pregar o evangelho para o Senhor, eu vou gastar minha vida para o Senhor, eu vou fazer a tua vontade, e o Senhor sempre será o meu Senhor. O Senhor sempre será o primeiro na minha vida, primeiro do que minha mãe, do que meu pai, do que meus filhos, minha mulher, meu marido, primeiro do que tudo. O Senhor sempre será o primeiro na minha vida. Quer dizer, Deus deu a Jacó as condições necessárias para que Jacó pudesse cumprir o seu voto. É muito forte isso. Você não tem nada, você está sofrendo, você está gemendo.
essa campanha do dízimo de Betel é especialmente para você que não tem nada para oferecer a Deus, mas você tem algo precioso que é a sua palavra, o empenho da sua palavra. E isso vale mais do que ouro em pó. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Porque a sua palavra alcança o ouvido de Deus, alcança o trono da graça. A sua palavra, se ela estiver acompanhada de sinceridade, desejo, intenção mesmo de ser cumprida, etc, etc, Deus então vai te responder. E quando ele começar a responder, então você vai começar a cumprir o seu voto para com ele. Digamos assim, de forma prática, você está desempregado, o seu negócio vai mal, de mal a pior, você só está tendo prejuízo. Então, se você faz um voto com Deus, meu Deus, eu estou aqui no prejuízo, eu só estou perdendo, eu só tenho investido, eu só tenho colocado dinheiro e não volta nada, é um poço sem fundo. Eu não tenho nada, estou desempregado, como é que eu vou ser dizimista? Como é que eu vou ser ofertante? Como é que eu vou te honrar com os dízimos? Não tem condição. Deus sabe disso. Mas, se você faz um voto, se o Senhor me honrar, se o Senhor restaurar os meus negócios, não interessa com pandemia ou sem pandemia, para Deus não tem condições, não tem mau tempo. Se o Senhor restaurar o meu negócio ou os meus negócios, se eu for próspero, e se eu tiver paz, e se eu tiver saúde, e se eu tiver vida, meu Deus, se eu tiver o teu espírito, então o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o primeiro na minha vida, o Senhor vai ter não só os meus dízimos, mas as minhas ofertas, o Senhor vai ter tudo meu, tudo, 100% meu. Você não tem nada, faça um voto, é o conselho que eu dou. Você que está aí, você é um mendigo, tem nada, você é um cracudo, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa vida, etc, 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 eu deixo de usar droga. Se o Senhor, você está talvez dentro de um presídio, e você me ouve nesse momento, aí você que está aí no presídio, tem 30 anos para cumprir de pena. Se você falar, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, ainda este mês, dá um prazo se você tem fé para isso, então eu vou te servir pelo resto da minha vida. Ao invés de servir ao crime, ao invés de servir ao diabo, eu vou servir a ti pregando a tua palavra, anunciando ao mundo o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor faz por aqueles que estão vivendo na situação em que eu vivia. Faça isso. O que você vai gastar? O que você tem a perder? A única coisa que você não pode se esquecer é, no dia que você for solto da prisão, então você vai na casa de Deus agradecer e vai procurar trabalho. Deus vai te dar o trabalho, Ele vai te iluminar e vai te dar o trabalho. Você vai ganhar dinheiro e você então vai começar a dizimar, a ofertar e começar a pregar o Evangelho através da sua própria vida, o seu caráter, a sua experiência com Deus, passar para os outros. Olha, Deus funciona. O Deus, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu era um bandido, eu matei, eu roubei, eu assassinei muita gente, mas desde o dia em que eu fiz um voto com Deus, eu nem o conhecia, mas eu fiz um voto. O voto de Jacó, do tipo que Jacó fez, a minha vida mudou. Olha eu aqui. Aí sim, amiga e amigo, a sua vida terá sabor. Talvez você não tenha recebido o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, por isso. Porque você não fez esse voto. Você não colocou toda a sua vida no altar.
Você colocou parte da sua vida. Você não quis deixar o amante ou a amante. Você não quis deixar o vício. Você não quis deixar a balada, as noitadas. Você não queria deixar a sua carne, mortificar os feitos da sua carne. Não, você queria continuar. Não, aí não dá, não dá. Nem precisa vir na igreja que não vai acontecer nada com você. Não tem corrente, não tem pastor, não tem fé que liberte você. Porque se você não quer, o que Deus pode fazer? Ele não vai fazer a parte dele, só vai fazer se você fizer a sua. Tá bom? Não se esqueça, Deus é palavra. Deus é palavra. Lembra que Jesus falou, seja a sua palavra sim, sim, não, não? Veja só o caráter de Deus. Ou é ou não é. Não existe meio termo, meio barro, meio tijolo. Você tem que ser a pessoa definida. Com Deus tem que ser definido. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Se o Senhor me honrar com a resposta. E Deus vai fazer exatamente o que você quer. Para que Ele seja glorificado na sua vida. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos. Deus, o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, de todo o universo, aquele que era, que é e que haverá de ser para todo sempre. Ele que é autoexistente, Deus que não teve pai, que não teve mãe, que não teve ascendentes. Deus é autoexistente. Então, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Que Ele venha abrir os seus olhos espirituais, sua mente, seu intelecto, a sua sabedoria, para que você tenha discernimento, entendimento da sua santa palavra, que faz ressuscitar os mortos e também os dá vida. Não só ressuscita, mas como também dá vida. Olha só, diferente, hein, pessoal? Diferente. Olha só, nem todos que ressuscitam têm vida. Você sabia disso? Nem todos que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo tem ressuscitado, tem lhes dado a vida. Infelizmente, essa é uma realidade. Jesus disse isso. Olha só o que Jesus diz. Muito legal isso. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Uma coisa não quer dizer que aconteça a outra. O ressuscitado não quer dizer que tem vida. Por exemplo, 10 leprosos. Os 10 leprosos foram ressuscitados, foram curados, receberam a bênção de Deus, o toque de Deus, a cura divina. Mas somente um recebeu vida. Porque aquele único que veio honrar Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, reconhecê-lo. A esse Jesus disse: a tua fé
te salvou, quer dizer, a tua fé te deu vida. Então, eu não sei em que posição você se encontra, amiga e amigo. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que nas igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive pastores, esposas, e eu não sei, talvez até bispos, foram ressuscitados, mas nem todos tiveram vida. Nem todos foram vivificados. Eu vou explicar isso. Jesus fala aqui. Assim como o Pai ressuscita, cura, liberta, faz milagres, arranca a pessoa do fundo do poço, enfim, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, que quer dizer, batiza com o Espírito Santo, assim também o Filho, referindo-se a si mesmo, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ele quer todos, mas nem todos o querem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o poder, a autoridade para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muito forte isso. E quer dizer, muitos são curados, muitos são libertos. Os 10 leprosos. Os 9 não honraram o Filho. Por isso, continuaram mortos nos seus pecados para Deus. Mas aquele que voltou e reconheceu Jesus, se curvou, se dobrou diante do Senhor Jesus, quer dizer, o honrou, esse recebeu vida. Agora você entende por que muitas pessoas no meio da igreja têm um testemunho ou têm testemunhos belíssimos, extraordinários. A gente está sempre colocando aqui, postando testemunhos de pessoas e nós poderíamos colocar testemunho direto. Eu poderia deixar de pregar a palavra de Deus, deixar ficar só o testemunho rodando o dia inteiro, 24 horas, e cada um diferente do outro. Só que a palavra que dá vida, Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou a verdade, ele que dá vida. Então nós temos que levar a palavra que dá vida. O testemunho das pessoas é muito importante. Por quê? Porque isso mostra para as pessoas que há um Deus vivo, que ouve o clamor de todos os que o invocam. Todos. Não significa dizer que todos vão invocá-lo. Também, por isso mesmo, não significa dizer que todos vão ser libertos, vão ser curados, vão ser, digamos assim, curados, libertos e vivificados, quer dizer, batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa é curada, quando ela é vivificada, ou melhor, vivificada não, quando ela
é ressuscitada. Ela estava morta nos seus delitos e pecados. E então Jesus curou. Elas sabem da existência de Deus, mas se elas não se rendem, não se entregam, não se inclinam, não se convertem, não se arrependem dos seus pecados, elas continuam ressuscitadas, mas não vivificadas. Por isso você vê muitas pessoas que foram tão abençoadas, mas abençoadas fisicamente, o corpo recebeu saúde, mas a alma continuou cativa, refém, escrava do pecado e, consequentemente, não tem o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo. Mas não receberam por quê? Porque não reconheceram os seus pecados. Porque se a pessoa não reconhece que ela é pecadora, que ela precisa de se arrepender, quer dizer, deixar os seus pecados, precisa se converter a Jesus, então elas são apenas ressuscitadas, mas não vivificadas. Jeremias disse: depois que eu me converti, veio o arrependimento, eu tive arrependimento. Então, para a pessoa se arrepender, ela tem que deixar de fazer o que é errado. Ela tem que deixar de seguir a sua própria natureza, as suas próprias vontades, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Esses são os servos que nós tratamos ontem. Os servos fiéis, leais, os que foram abençoados. Todo mundo é servo. Todos são servos. Mas há os servos bons e os servos maus. Os bons obedecem, fazem o que o Senhor lhes manda. Isso é servir ao Senhor. Mas quando o servo não obedece ao Senhor e faz de acordo com a sua própria cabeça, a sua própria vontade, então esse é um servo mau. Ele é um servo mau, ele não serve a Deus, mas tem o título de servo. E do ponto de vista espiritual, obviamente, Deus é pai de todos, quer dizer, dele veio toda a humanidade, quer dizer, ele é o gerador, ele é o princípio e o fim. Por isso ele é chamado de Pai. Jesus foi o Filho que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade dele. Não fazer a vontade dele. Jesus mesmo disse: o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Quer dizer, se ele não vê o que o Pai faz, ele não faz. Jesus, ele veio ao mundo para obedecer à vontade do seu Pai. Ele diz outra vez: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. Então, há os servos que querem servir a si mesmos. Esses são maus. E há os servos que querem servir a Deus, que querem fazer a vontade
do Pai. Entende, minha amiga, meu amigo? Então, quando o Pai ressuscita, ele ressuscita todos os que creem na sua palavra. Mas, claro, quando fala ressuscitar aqui, ele não está tirando a pessoa do sepulcro fisicamente. Está tirando, sim, do sepulcro da venda que está nos olhos das pessoas. Porque quando Deus ressuscita, está ressuscitando dos mortos, não é isso? Está ressuscitando mortos. Mas mortos para Deus são aqueles que estão afastados, separados dele. Lembra que nós falamos sobre isso? A morte não é morte que você morre e fica no esquecimento, dormindo o resto da eternidade, não. Para Deus, morte é separação. É separação. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente, mas estavam mortos para Deus. Estavam mortos. Quer dizer, separados de Deus. Quando um ente querido morre, ele está separado da gente, não é? Ele se separa, ou é separado de nós. Mas a alma dele continua viva. Vai estar em outro lugar, mas está separada da gente. Essa é morte. A gente fala de morte. É uma morte apenas por enquanto. Por enquanto. Mas voltemos aqui ao assunto, que um assunto puxa outro e outro puxa outro. E eu não quero que você perca essas palavras. Jesus falou isso em João, capítulo 5. João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21 e 22. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, quer dizer, cura, liberta todos os que creem, eles são mortos. Estão mortos, eles ressuscitam com a cura, com as bênçãos, os milagres, transformação da família, né? Restauração do lar, coisas dessa natureza. São milagres físicos. Então ele ressuscitou. E os vivifica. Ele também batiza com o Espírito Santo, aí sim. Quando dá vida, aí é para toda a eternidade. É vida eterna. E os vivifica, quer dizer, a pessoa recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então ela é vivificada. Então ela agora vive com a vida que Deus lhe deu. Assim também o Filho, referindo-se a si mesmo, Jesus falando, vivifica aqueles que quer. Quer dizer, o Pai vivifica os mortos, ressuscita e vivifica, o Filho também vivifica. O Filho também ressuscita e vivifica. Que quer dizer, batiza com o Espírito Santo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, concedeu ao Filho todo o juízo, todo o poder, toda a autoridade para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Puxa vida, isso aqui é algo extraordinário. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte, da separação, para a vida. Passou da morte para a vida. Belíssimas palavras, mas poderosíssimas. Quem entende esse texto
Entende, Deus. Entende, Jesus. Entende o Pai, porque o Filho lhe dá entendimento para compreender o Pai. Minha amiga e meu amigo, não basta que a pessoa seja abençoada, curada, próspera. Não basta que a pessoa tenha, digamos assim, uma vida ostensiva, uma vida assim, sabe? Para mostrar para o mundo inteiro o que Deus fez na sua vida, não. Ela tem que ter a vivificação, que quer dizer o Espírito Santo. Ela tem que ter vida, não só o corpo, mas, sobretudo, na sua alma. A sua alma tem que ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. A sua alma tem que ter vida. E essa vida vem de Deus. Só Ele pode dar, mais ninguém. Através do Filho. Graças a Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam absorver esse entendimento e procurar avaliar se realmente ressuscitaram e foram vivificados ou se somente estão ressuscitados, foram ressuscitados. Você que me assiste foi ressuscitada e vivificada, ou você foi apenas ressuscitada, conheceu o poder de Deus, mas não conheceu o Espírito de Deus? Porque nesse texto nós vemos aí a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai ressuscita e vivifica, quer dizer, dá o Espírito Santo, mas através de quem? Do seu Filho, Jesus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Que Deus abençoe muito, mas muito mesmo, a sua vida do ponto de vista mais espiritual. Sua mente, seu intelecto, seu entendimento, sua inteligência, sua sabedoria, venha compreender o Altíssimo através da direção do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: minhas palavras são espírito e vida. Que você tenha o espírito e vida. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que tem guiado todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus e dos seus servos, é que tem realizado o trabalho imenso da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. E isso para a glória, honra, louvor exclusivamente dele, de Deus, do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Assim sendo, quando nós obedecemos a palavra de Deus, então tem que acontecer o inusitado, o impossível tem que acontecer. Por isso Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quê? Na palavra de Deus. Minha amiga e meu amigo, Deus é palavra. Você sabia disso?
Deus é palavra. A palavra é espírito. Se você ouve a palavra da mentira, você ouve a palavra do diabo. E é por essa razão que o mundo está do jeito que está. Mas quando se ouve a palavra de Deus, que é a verdade acontece. Custe o que custar. Chova canivete aberto, não importa. A palavra vai se cumprir, porque a palavra de Deus é o Deus vivo atuante na vida daqueles que nela creem, que se lançam, que se deixam levar por ela, não dependendo das circunstâncias, mas qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a dificuldade, o problema, a tribulação, a luta, a guerra, a palavra de Deus permanece inalterável, poderosa na vida dos que nela creem. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. Quem não crê na palavra de Deus, ou crê mais ou menos, não crê em Deus. Ou você crê ou você não crê. Quando se crê, então a palavra acontece. Então, quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, aqueles que creem recebem. Os que não creem ficam chupando o dedo. Essa é a realidade. Não tem como a gente mudar essa situação. Porque a palavra de Deus é espírito, é vida. Jesus disse isso. As minhas palavras são espírito e vida. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia um pouco mais larga a respeito do poder da palavra. Quando um aluno de medicina ou qualquer outra profissão vai para a universidade, para a faculdade, esse aluno aprende a palavra, trabalha com a palavra, a sua mente fica imersa, submergida à palavra do seu professor, da profissão que ele abraçou. E quando ele sai da universidade formado, então ele vem aqui para fora, começa a exercitar aquela palavra que ele recebeu lá na universidade, aquele conhecimento que ele recebeu lá na universidade. E então ele é médico, ele é dentista, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é uma pessoa, um profissional que é bem-sucedido se ele realmente aplica os seus conhecimentos teóricos dentro da universidade, se ele se lança àqueles conhecimentos. A mesma coisa é com respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, é espírito, é vida, é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo. Você não toca, você não vê, você não sente, você lê. Nós lemos a palavra de Deus. E isso tem que ser suficiente para que você tenha uma formação cristã de verdade. Quando você ouve, ou quando você lê e aplica a sua vida nessa palavra. Aí o que acontece? Uma vida nova. É o que Jesus promete. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida depende da sua fé na palavra de Deus. Não interessa se sua mãe acredita, seu pai acredita, seu marido acredita, sua mulher não acredita. Não interessa quem acredita. Se todo mundo, se 8 bilhões de pessoas não acreditam, você acredita, você crê nela, então você vai arrebentar. Tem que arrebentar. Não porque você merece, não porque você é esperto, não porque você é inteligente, não porque você é habilitado, capaz, não, mas por causa da palavra de Deus.
quando a pessoa abraça a palavra de Deus, quando a pessoa agarra-se à palavra de Deus e leva essa palavra para a sua vida, pratica essa palavra, então tem que acontecer o impossível. É isso mesmo, o impossível tem que ser possível, porque está escrito: a palavra que sair da minha boca, disse o Senhor, não voltará para mim vazia. Por isso, amiga e amigo, Deus chamou Abraão. Ele chamou Abraão porque Abraão já era um homem que tinha uma formação honrada. A formação do seu caráter estava no empenho da sua palavra. Abraão era um homem de palavra. E você verifica, você confere que ele era casado com uma só mulher, que, por sua vez, era estéril, não podia dar luz a filhos. Mesmo assim, ele manteve aquele casamento por décadas, buscando nos deuses desse mundo, de pau, de pedra, de metal, para que a sua mulher viesse engravidar, e não conseguiu. Até que chegou um momento na vida dele que ele virou as costas para os deuses de pau, de pedra, de metal, e seguiu a sua vida, sem crer em nada, em ninguém. Até que Deus viu que ele era um homem corajoso, que ele era um homem de palavra, que ele era um homem íntegro, que ele, mesmo tendo uma esposa com a deficiência de esterilidade, ele ainda assim manteve aquele casamento único com ela. Ele não queria outra mulher. Ele poderia até ter outras mulheres. Era legal naquela altura, porque ele precisaria de filhos. Custe o que custar. Naquela altura, ele poderia ter uma outra mulher, outras mulheres, gerar outros filhos, para que garantisse a segurança da família e também herdeiros, e a manutenção do seu nome e da sua herança para sempre. Pois bem, minha amiga, meu amigo, Deus viu que Abraão era um homem de palavra, então ele chamou Abraão. E Abraão disse, em outras palavras, eis-me aqui, Senhor. Abraão creu na voz de Deus, ele creu, ele não leu, ele não tinha a Bíblia para seguir, se conduzir, ensiná-lo, não. Ele tinha a palavra de Deus, não a palavra de Deus. Abraão foi chamado quando estava lá em Ur dos Caldeus. E depois ele foi para Harã, e lá, quando seu pai morreu, ele foi o responsável pela família. Ele tinha uma fortuna, ele tinha uma herança dos seus pais. Ele tinha que dar continuidade àquilo que o seu pai construiu. Mas Deus falou para ele: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E não mostrou naquele momento. Não mostrou, não apontou. Não disse, vai para o norte, vai para o sul, leste, oeste, não. Sai. E Abraão creu nesta palavra, por conta dessa crença, e ele tomou atitude, ele obedeceu. E naquela altura, obedecer uma palavra como esta era para realmente ser muito corajoso, muito, mas muito de fé. Pois bem, essa fé veio do Espírito Santo. E essa fé é o que você precisa para mudar a sua vida. Para você mudar a sua vida, você tem que agarrar-se a essa palavra. E vai chegar um momento em que Deus vai falar para você: olha, eu sou o primeiro, não há outro. Então você tem que deixar tudo. Você, em espírito, você tem que deixar o seu pai, sua mãe, você tem que deixar a herança, você tem que deixar qualquer coisa. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus iria guiá-lo.
na pessoa do Espírito Santo. Amiga e amigo, essa é a fé. É loucura, não resta a menor dúvida. É loucura. Loucura, mas loucura mesmo. Uma loucura consciente. Mas a resposta vem da própria palavra de Deus. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Acabou. Quando Deus chama, Ele garante que é conosco. Independentemente das lutas, das tribulações, dos problemas, Ele é conosco. Porque Ele é Deus. E Ele faz aquilo que ninguém faria. E só quem ouve essa voz, essa palavra, e segue, e obedece, se dá bem. É abençoado. Quem ouve, mas não obedece, fica chupando o dedo. Pois essa é a fé. Você quer mudar a sua vida? Você quer ser abençoada, abençoado? Não fique na dependência do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, do patrão, do patroa, do governo, de empregado, de ninguém. De ninguém. Viva na dependência de Deus. Viva na dependência da honra que Ele, Deus, vai fazer quando você obedecer a sua palavra, a palavra de Deus. Aí sim, você vai arrebentar. E você não vai ficar devendo nada a ninguém. Você não vai ficar devendo favores a ninguém. Zero. Porque Ele, Deus, guiou você. Você vai ficar na dependência e devendo favores somente a Deus. Só a Deus. Ele é o responsável pela minha vida. Você vai poder falar. Amiga e amigo, eu sei que isso aí contraria tudo que se ensina neste mundo. O mundo vive na mentira. O mundo é de mentira, do erro, do engano. Quando a pessoa se agarra à verdade, abraça a verdade, e ainda que morra pela verdade, viverá eternamente. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu falo assim em palavras mais simples para que as pessoas possam pegar o espírito da coisa. Ele diz assim: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, olha para a areia do mar, conta os grãos de areia. É impossível. Assim será a tua descendência. Mas os incrédulos diriam para Abraão: mas como que você vai ter uma herança tão grande, vai ter tantos filhos assim, se a tua mulher é estéril? A não ser que você arranje uma mulher, outra mulher. Não, Abraão disse: não, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus. E Deus fez de Abraão inumeráveis nações através de Abraão. Então eu estou aqui a falar com vocês porque um dia Abraão também gerou o meu pai, a minha mãe, e Deus honrou Abraão e tem honrado todos os que ouvem e praticam a sua palavra. Faça isso. Apegue-se à palavra de Deus. Esse é o segredo. Você vai arrebentar. Deus abençoe a todos. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação. Eu quero agradecer as pessoas que têm usado o Pix da Igreja Universal para ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todos vocês, e mesmo vocês que não podem ajudar porque não têm condições, mas vocês estão orando, não estão? Então, vocês estão ajudando também. Todos, quer estejam orando e agindo a fé e ajudando esse povo, vamos continuar nessa fé. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome dele. E ele há de recompensar cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Mesmo você que diz: olha, eu não tenho nenhum centavo para mandar para lá. Não tem problema. Você está orando? Vai arrebentar. Se você tem condições e pode ajudar, então vai somar aquilo que você crê. A sua fé
com a sua atitude de fé, que é ajudar aqueles que estão precisando. Nós vamos ajudar todos, todo o povo lá do Rio Grande do Sul, não importa católicos, espíritas, evangélicos, macumbeiros ou não, não interessa a religião, são pessoas, são seres humanos, são almas. Nós vamos ajudar todos. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E Ele abençoa. Toda vez que a gente medita na palavra dEle, nós somos abençoados. Com licença, deixa eu fazer aqui uma desativação. Muito bem. Toda vez que a gente medita na palavra de Deus, a gente é abençoado. Deus fala com a gente. Não é só comigo não, pessoal. Ele fala com qualquer pessoa que medita na sua santa palavra. Então, por isso, nós estamos aqui todos os dias para meditar na palavra de Deus, porque ela é o pão da vida eterna. Ela é saúde para os nossos ossos, nosso corpo. A palavra de Deus é vida para aqueles que guardam-na dentro de si. Então, é como Jesus disse, né? Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, a meditação, hoje, nós temos falado sobre a fé emotiva e a fé racional. A fé natural, todo mundo tem, e a fé sobrenatural, que só tem aqueles que recebem o Espírito Santo. Esse é o meu entendimento, segundo as Sagradas Escrituras. Porque, como falamos ontem, Pedro usou da fé natural, ele usou da fé natural e fez um desafio a Jesus, dizendo: se és tu que vem andando sobre as águas, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro, então, obedeceu a palavra de Jesus. Mas a obediência dele foi uma obediência emotiva. Ele queria comprovar que era Jesus mesmo. Ele queria experimentar andar sobre as águas. E ele foi. Os 10 leprosos foram curados também. Todos os 10 foram curados. Mas apenas um voltou. Que quer dizer, os 9 que foram curados e foram cuidar de suas vidas, tiveram uma fé natural. Mas aquele que voltou e reconheceu Jesus como Senhor, este não. Este foi salvo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Mas que tipo de fé que salvou o único leproso que havia voltado? A fé sobrenatural. Porque ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E nós temos aqui um texto que eu gosto muito desses textos. Aliás, toda a Bíblia, né, é magnífica, mas há textos bíblicos que chamam mais atenção. É o caso daquela vez que Jesus disse para os fariseus, os escribas e fariseus hipócritas. Escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia. Eles copiavam à mão a Sagrada Escritura, a Torá, as leis, né?
e nos Salmos, os profetas. Eles copiavam, o trabalho deles era copiar. Eles eram muito conhecedores da palavra de Deus, porque eles copiavam a palavra de Deus. Então Jesus disse no seu discurso para os escribas que conheciam a Bíblia, conheciam a palavra, e os fariseus, era uma seita do judaísmo. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele começa a discursar. E em dado momento ele diz: insensatos e cegos. Insensatos e cegos. Qual é maior? Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Porque eles prezavam, os hipócritas, fariseus, os escribas, prezavam mais, davam mais valor ao ouro, à beleza do templo, do que estava dentro do templo, que era Deus. Então, isso é extremamente importante para você avaliar-se a si mesmo, e verificar que tipo de fé tem conduzido a sua vida. Você tem fé, não tenho dúvida disso, todos têm fé, mas nem todos têm a fé sobrenatural. Todos têm a fé natural, mas poucos têm a fé sobrenatural. Esse tem sido o meu entendimento. Por quê? Porque quando se tem a fé natural, a gente faz qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer decisão que a gente tome, não precisa de crer em Deus. Toma-se atitude confiando. Por exemplo, você faz uma viagem, pega um avião. Você não vê e nem procura saber se o comandante daquele avião tem capacidade para conduzi-lo. Não, você nem se preocupa com isso. Você entra dentro do avião e ele leva você para o seu destino. Você não pensa mais nada. Por quê? É natural. Não. É claro, se ele está na condução do avião, é claro que ele tem condições. Mas você não pensa nisso. Você entra no avião e vai cuidar da sua vida. Mas isso é uma fé natural. Natural. Não é só o avião, mas o ônibus, o trem, o barco, um navio, seja lá o que for, a condução que for. Agora, quando você usa a fé com inteligência, aí são outros 500. São outros 500. Por quê? Porque a fé inteligente preza o espiritual, preza a inteligência, preza o que é sábio, a sabedoria. Aliás, falando na sabedoria, nós vamos ler lá em Isaías, você pode acompanhar comigo aí agora, Isaías capítulo 11 e versículo 1 e 2. Olha só, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Brotará do rebento do tronco de Jessé, está falando de Jesus. Jesus é um rebento da família de Jessé, que gerou Davi, e que Davi veio a ser, digamos, o pai de Jesus, quer dizer, não o pai de Jesus, mas Jesus foi chamado de o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, disse o cego, lembra? Então Jessé era o pai de Davi,
o tronco de onde saiu o rebento, que é Jesus. E diz assim: e das suas raízes, do tronco de Jessé, sairá, frutificará um renovo, um brotinho, que é Jesus. E, agora vem o texto, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro. Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Então, sobre Jesus, vieram 7 Espíritos, digamos assim. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. 7 Espíritos, o número da perfeição. Veio sobre quem? Sobre Jesus. Aqui não diz respeito à emoção, porque nenhum desses espíritos, digamos assim, diz respeito à emoção, a sentimentos, a algo assim natural. Não, tudo é sobrenatural. O Espírito do Senhor é sobrenatural, o Espírito de sabedoria é sobrenatural, o Espírito de entendimento é sobrenatural, o Espírito de conselho é sobrenatural, o Espírito de fortaleza é sobrenatural, o Espírito de conhecimento é sobrenatural e o Espírito do Senhor é sobrenatural. Não fala nada de um espírito natural, fala de sabedoria. Deus é sabedoria, Deus é espírito. E Deus, amiga e amigo, empresta da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu poder. Ele empresta para o ser humano, para que o ser humano venha criar condições para dar conforto para o próprio ser humano. Então, tudo que foi criado na Terra pelo homem e que viaja aos céus, que fazem viagens interplanetárias, vem de Deus. Deus deu sabedoria, deu talento, dom para que o ser humano pudesse fazer o que fez. O que significa isso? Significa que o ser humano recebeu emprestado a sabedoria, o espírito de sabedoria, de inteligência. Por exemplo, Davi, né, teve a visão, o entendimento. Deus lhe deu um entendimento para que ele viesse construir o templo. Ele não pôde construir o templo, mas ele deixou preparado para que o seu filho Salomão pudesse construir o templo de Salomão, que Deus consagrou. Agora, aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala com os religiosos, os escribas e fariseus, e fala com respeito à hipocrisia deles. Mas eles eram hipócritas porque eles tinham uma fé religiosa, eles tinham uma fé natural, eles não tinham a fé sobrenatural. Não, eles tinham uma fé natural, porque veio de Moisés e etc. Ora, enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo, a fé que ela tem
pode até fazer andar sobre as águas, pode, faz coisas maravilhosas, mas a pessoa não permanece. Essa é a realidade. A fé natural não permite que a pessoa prevaleça ou permaneça. Então, é calado. Por exemplo, dá licença. Quando o ladrão na cruz foi salvo pelo gongo, ele não recebeu o Espírito Santo, ele não recebeu a fé sobrenatural. Ele reconheceu em Jesus, depois de passado horas ali, sofrendo com ele, que Jesus não era culpado, que Jesus tinha algo a mais que eles, ladrões, não tinham. Ele reconheceu e ele então clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele pediu, como qualquer pessoa pede: bispo, faz oração por mim, ora por mim. Então, a gente ora. Então, a pessoa manifesta uma fé natural, como foi o caso do ladrão na cruz. Mas ele ia morrer, já estava prestes a morrer, então ele não precisaria da fé sobrenatural para permanecer. Entende, amiga e amigo? Ele não precisaria, porque ele estava prestes a morrer. Se tivesse recebido, seria ótimo, mas não aconteceu porque Jesus não havia ressuscitado, não havia morrido e nem ressuscitado, e nem assentado à direita do Pai, e nem teria condições de enviar o Espírito Santo. Só quando a pessoa recebe o Espírito Santo é que ela passa, se ela crê no Senhor Jesus, ela passa do estado de fé natural para a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional, a fé espiritual mesmo, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito do Senhor, o espírito de temor, enfim, o espírito, a inteligência divina. E aí a pessoa permanece. Nós postamos aí alguns testemunhos dos muitos, milhares, milhões de testemunhos. Nós temos aí alguns testemunhos de pessoas que permaneceram e permanecem, têm permanecido. Por quê? Não porque elas mereciam, mas porque elas buscaram pela fé o que era eterno. Elas priorizaram o eterno. Os discípulos também que estavam com Jesus ali no templo, quando Jesus falou isso, os discípulos ouviram Jesus falar com os escribas e fariseus hipócritas. Os escribas, no capítulo seguinte, aliás, os discípulos, no capítulo seguinte, chamou Jesus, está vendo, Senhor? Quando Jesus saía do templo, eles mostraram para Jesus, está vendo, Senhor? Que pedra. Você está vendo isso? Tudo isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Quer dizer, quem vive, quem contempla, quem curte a fé natural, não tem o privilégio de ver o que está por detrás, o espiritual. Não consegue enxergar, nem os discípulos enxergaram. Os discípulos de Jesus acharam, pô, está vendo o templo, que maravilha que Salomão ergueu aqui, bacana, não é? Jesus disse-lhes, não ficará pedra sobre pedra, porque isso aí que você está vendo vai desaparecer. Mas quem é espiritual vê o espiritual, vê o invisível. Eles nem viram nem tiveram essa visão. Ali diante deles estava o que era maior do que todo o templo, toda a beleza do templo, que era Jesus.
E eles não viram, nem os discípulos conseguiram ver a grandeza de Deus ali diante dos seus olhos. E isso é que tem acontecido muito nas igrejas por aí. As pessoas são convencidas pela fé natural e não convertidas à fé sobrenatural, que diz respeito à palavra que permanece. Porque quando você anda na fé natural, você quer ver para crer. Mas se você anda pela fé sobrenatural, você crê primeiro para então ver o invisível. Então, é bom que você avalie a sua fé, minha amiga, para que você não seja iludida. Você não fique iludida com as maravilhas do poder de Deus, com as curas, com os milagres. Então, na Igreja Universal acontecem muitos milagres, maravilhas, graças a Deus. Mas muitos destes milagres, penso eu que a maioria, são feitos por conta da fé natural que as pessoas já vêm preparadas para receber. Fulano recebeu, eu também vou receber. É uma coisa natural para ela. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não necessariamente. Mas tem pessoas que conseguem. A fé é algo pessoal. Cada um tem que ter a sua própria fé. O profeta Ageu fala que a pessoa tem que ser salva pela sua, ou é salva pela sua fé, sua própria fé. E essa fé diz respeito ao sobrenatural, diz respeito à fé que vem com o dom do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus, né? A fé é um dom. A fé não é fruto, a fé é um dom. Fruto é caráter. Fruto é aquilo que a pessoa manifesta na sua essência. Ela é divina, ela é de Deus, ela é honrada, ela é verdadeira. Mas dom diz respeito, por exemplo, à fé, o dom da fé. Dom da fé, dom da profecia, o dom da palavra. Então, quando a pessoa apoia a sua fé no que é natural, ela não está completa, ela não conhece Deus. Ela não conhece Deus. Quando ela apoia a sua fé no sobrenatural, da palavra de Deus, então ela tem um encontro com Deus, ela conhece a pessoa que ela tem crido. Porque dura coisa é o que eu costumo falar. É dura coisa você crer em alguém que você não vê, não toca, não sente e não acontece nada. É ou não é? Fala a verdade. Deus sabe disso. Poxa, meu pai, não é possível. A gente crê no que está escrito. Então, o que está escrito tem que acontecer. Se não acontecer, a gente vai querer em quê? Aonde a gente vai apoiar a fé, a vida? Especialmente a eternidade. Então, eu queria que você observasse isso, porque a salvação vem pela fé. Nós somos salvos pela fé, não é pelas obras de caridade. Não são as obras de bondade, de caridade, que vão nos fazer herdar a eternidade. É claro que quando a pessoa vive na fé sobrenatural, é o Espírito Santo que produz que dá esse dom para a pessoa, viver crendo no sobrenatural. E aí sim, ela permanece sempre. Mas enquanto a pessoa não receber o Espírito Santo, ela não vai saber, não vai conhecer o Deus que ela diz que crê. Então, muita gente é iludida. Por isso que muitas pessoas começam bem na obra de Deus. Muito bem. Mas, com o decorrer do tempo, acabam afundando. É o caso de Pedro. Ele usou a fé natural
Ele começou a andar nas águas, mas não permaneceu. Jesus teve que estender a mão para salvá-lo de ser afogado. Então, amiga e caro amigo, avalie a sua fé. Procure um encontro com Deus. Procure conhecer o Deus da Bíblia, o autor das Sagradas Escrituras. Se você não recebeu ainda o Espírito Santo, cobra de Deus. Ó, meu Deus, preste atenção. O Senhor, por favor, me preste atenção ao meu clamor. Como que eu posso permanecer se eu não te conheço? Eu preciso te conhecer, eu tenho que te conhecer, eu tenho que ter uma experiência contigo. O Senhor deu o espírito de sabedoria, o espírito do Senhor, o espírito de temor, de conhecimento, etc, etc, para Jesus. Eu também preciso do seu espírito para que eu possa conhecê-lo e poder falar para as outras pessoas: olha, eu sei em quem tenho crido. E não dizer: eu sinto em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse, depois que ele conheceu Jesus, ele falou: eu sei, eu conheço, eu tenho conhecimento, consciência de quem eu tenho crido. Ele não tinha consciência de quem estava crendo porque ele recebeu uma bênção, não. Ele cria naquele que falou com ele. E quando Deus desce sobre nós, na pessoa do Espírito Santo, ele fala com a gente. E só quem ouve a sua voz sabe que é Deus que falou. Quantas pessoas dizem: bispo, naquele dia que eu tive o meu encontro com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou para mim: tu és minha filha. Agora tu és minha filha, tu és meu filho. Aliás, eu queria convidar você para participar do testemunho de um rapaz extraordinário, magnífico. Não é um testemunho fruto de uma fé natural, muito pelo contrário. É uma fé sobrenatural, porque o rapaz manifestou uma fé inteligente. Ao meio-dia, hoje, logo mais, você pode assistir esse testemunho aqui pelo Instagram ou Telegram, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas vale a pena você aqueles que eram hipócritas, que eram fingidos, meio barro, meio tijolo, insensatos e cegos, pessoas que não pensam e cegas, que é o pior. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte, o próprio instrumento do Espírito Santo para fluir, jorrar aquilo que Deus nos tem dado, a sua palavra, o seu espírito, o seu caráter, a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, mas a sua justiça. Que Deus faça de você essa fonte. Mas para você ser essa fonte, você tem que saber uma coisa. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon.
Deus, a gente já sabe, é o Senhor, é o nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, ele é chamado de Senhor. Senhor é aquele que manda, que tem autoridade, que tem poder. O Senhor Jesus Cristo recebeu toda a autoridade do Pai para fazer a vontade do seu Pai. Então, o Senhor Jesus, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, pelo menos teoricamente. Do ponto de vista prático, nem todos. Infelizmente, pouquíssimos têm-no conhecido. Mamon, que representa a riqueza, que representa a glória desse mundo, que representa a ostentação, a luxúria, que representa a vaidade, que representa o egoísmo, o egocentrismo, que representa tudo que é materialista, tudo o que vem do inferno. Esse é Mamon. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e a si mesmo, em outras palavras. Ninguém pode servir ao amor e ao mesmo tempo ao ódio. Você não pode servir a dois senhores. Simultaneamente você não pode servir. Às vezes, a pessoa serve a Deus durante um período do dia, um período da vida. E outras vezes serve a Mamon, ao orgulho, à vaidade, à ostentação, serve a si mesmo. Então, muitas pessoas, infelizmente, tentam conciliar servir a Deus na igreja, quando estão na igreja, mas servir a Mamon quando saem da igreja. Porque aí entram na gandalha de Mamon, que é o sexo, que é os prazeres desse mundo, a glória desse mundo, as concupiscências desse mundo. Pedro fala, pessoas que têm os olhos cheios de adultério, cheios de cobiça. Então esse é o Mamon de muitas pessoas, é o Deus de muitas pessoas, é o Senhor de muitas pessoas. É o Senhor de muitas pessoas, porque elas preferem satisfazer as concupiscências da carne do que servir ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, que aqueles que se inclinam para a carne, quer dizer, aqueles que se inclinam para Mamon, aqueles que se inclinam para as conquistas desse mundo, para a satisfação pessoal, para os sonhos da carne, querem ter muito dinheiro, querem ter barcos, aviões, casas, querem ter tudo no mundo, tudo que o mundo oferece. Estes, na sua cobiça, na verdade, estão servindo a Mamon. E porque servem a Mamon, vão receber o salário de Mamon, que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. O pior não é a morte física. Se fosse só isso, seria o mínimo. Mas é a morte espiritual. É a morte eterna. Lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno inteiro vai estar lá dentro do lago de fogo. E também todos
os mentirosos, os adúlteros, os corruptos, os injustos, todos os que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida, que são a maioria. Estarão todos lá no lago de fogo e enxofre, quando Jesus diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes. E os vermes, onde os vermes não morrem. O destino final das pessoas que servem a Mamon é, digamos, indescritível, inimaginável. Então, mas as pessoas não estão nem aí, porque elas estão pensando no hoje, no agora. Elas estão querendo usufruir os benefícios desse mundo passageiro. Elas estão querendo servir às vaidades, à prepotência, ao orgulho, poder. Infelizmente, desgraçadamente. Mas não tem jeito. Ou você serve ao Senhor Jesus Cristo, ou você serve a Mamon. Você não pode servir aos dois ao mesmo tempo, simultaneamente. É só um. Apenas um. E nada além de um. Um só Senhor. Bem, quando Jesus falou isso, que ninguém pode servir a dois senhores, ou se agradará de um e odiará o outro, ou vai odiar o primeiro e agradar o segundo. Quando ele falou isso, ele definiu o destino da alma humana, da minha alma, da sua alma. Está definido. O destino de cada um de nós só pode ser mudado quando nós, por livre e espontânea vontade, abrimos mão de servirmos a nós mesmos, de servirmos a nossa família, os nossos familiares, os nossos entes queridos, o nosso amor, de servirmos àqueles que representam Mamon, para servirmos o Senhor que deu a vida por nós. Minha amiga, meu amigo, eu considero esse discurso do Senhor Jesus fundamental, básico, para definir o futuro das nossas almas. Graças a Deus, eu louvo e agradeço ao meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, por um dia tê-lo conhecido como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria tanto de poder levar outras pessoas comigo para conhecerem o Senhor, que não é um chefe duro, inflexível, injusto, não. Mas Ele é um Senhor, Ele é amor. Aqueles que se rendem a Ele, aqueles que se entregam a Ele por livre e espontânea vontade, estes viverão na sua presença por toda a eternidade. Eu mal posso esperar o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Inclusive, Ele está às portas. O nosso Senhor Jesus está às portas. Ele mesmo disse que, assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e entregavam-se ao casamento, ele não estava falando aqui de um casamento dentro do padrão bíblico, não. Ele estava falando da sexualidade. As pessoas se entregam aos prazeres do sexo.
homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher, com crianças, com animais, mulheres com animais. Enfim, é uma verdadeira esculhambação. É um próprio inferno. Se na época de Noé, por conta do pecado que havia naquela altura, que não era nem 1% do pecado de hoje em dia, Deus desceu do céu e fez cair a tempestade, veio encher, inundou a terra com água e toda a raça humana morreu, exceto Noé e sua família. Imagine hoje, nos dias de hoje, quando o pecado corre frouxo, quando ninguém é de ninguém, quando os governos da esquerda impõem leis para deixar que a criança, menino, venha escolher se quer ser menina. E as meninas se querem ser meninos. O que é impossível é reverter a condição do gênero da criatura humana. É impossível. Mas eles querem dar essa oportunidade para as pessoas escolherem o sexo quando estiverem no momento certo. Quer dizer, você vê, você confere, você constata que a patifaria, a imoralidade está tão avançada que eu penso que a sociedade hoje está sendo mestre de Satanás. Porque não tem mais imaginação a mente humana com respeito às concupiscências carnais. Então, o pecado hoje impera no mundo, de tal forma que o senso de família, do casamento, do matrimônio, do símbolo da aliança de Deus com o ser humano está sendo jogado na vala, porque ninguém é de ninguém hoje. Não se fala mais em casamento, se fala em ficar, fica com um, fica com outro, fica com outra, enfim. É uma verdadeira patifaria sem limite. Nós sabemos, a Bíblia fala, as profecias falam que da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, está para acontecer nos dias de hoje. Está para acontecer hoje, nos dias de hoje. Eu aguardo o meu Senhor e o aguardo com a santa ansiedade. Gostaria que ele viesse agora. Mas enquanto ele não vem, vamos continuar semeando e anunciando ao mundo que existe o Senhor da justiça, do amor, do perdão, da misericórdia, como existe o Senhor da imoralidade, da injustiça, da safadeza, da corrupção, do roubo, de tudo que não presta. Você, minha amiga e meu amigo, tem o direito de escolher. E só você. Eu não posso escolher por você. Ninguém pode escolher por você. O que eu posso fazer é ensinar o que eu sei, o que Deus tem me revelado para os que querem viver na justiça. Por isso que Jesus disse, aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Então, minha amiga e meu amigo, medite nessas palavras. Quem é o seu Senhor? Quem é o primeiro na sua vida? Porque o Senhor
É o primeiro na vida da gente. Quem é o primeiro na minha vida? Minha família? Não. Minha esposa? Não. Meu trabalho? Não. Vocês? Muito menos. O primeiro na minha vida é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a minha prioridade. E a Ele eu devo a minha vida, a minha salvação. Então eu o sirvo. E por conta de servi-lo, então Jesus promete: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, o meu Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, me tem honrado com uma família maravilhosa, com paz, com alegria, com lutas, tribulações, que fazem parte integrante da nossa salvação, porque é através das lutas, é através da violência que nós fazemos a nossa carne, violentamos a nós mesmos, subjugamos o nosso eu, a nossa carne, para mantermos-nos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. A quem você serve? Se você é servo do Senhor Jesus, você pode ter certeza que o Pai está honrando você. Mas se você, por acaso, não está sendo honrado pelo Pai, é porque você não está servindo o Senhor. Essa é a realidade. Por isso que muita gente diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo. E ela se ilude só com a palavra. Ela fica na palavra apenas na teoria e não na prática. As promessas de Deus são apenas teorias para essas pessoas, porque não servem o Senhor Jesus Cristo. Medite na sua vida, medite na sua salvação, medite no futuro da sua alma, porque tudo passa, tudo passa. Como você vê, antigamente eu era muito cabeludo. Hoje, olha só. Está vendo? Todos os meus longos e belos cabelos foram embora, estão indo embora, dia após dia após dia. Tudo acaba, tudo cessa, tudo termina. Mas aquele, disse Jesus, aquele que faz, aquele que serve, me serve, aquele que serve ao meu Pai, esse viverá por toda a eternidade. Graças a Deus. Que o Espírito Santo ilumine os seus caminhos, sua mente, para que você possa despertar para uma vida de qualidade abundante prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor Jesus.